Não tema as astúcias que vêm dos meus. Nossos passos vêm de longe e a nossa luta não vem de agora. Traz consigo a história dos povos e deixa conosco, aos mais novos, tudo que possuímos nas memórias. É o conhecimento que segue de boca ao ouvido, do ouvido à boca, do velho ao novo, do novo ao próximo e segue vivo em reexistência, fazendo a luta por vidas melhores, se a luta por plena liberdade. A voz que rouca soluçava por pirão e água, hoje grita por sua vaga na universidade. Não, meus senhores, não, minhas senhoras. Nós não queremos sua bênção desamada, nem tampouco nós pedimos suas esmolas. E por mais bibliotecas que possuam, jamais saberão os segredos que vieram de lá. Quantos oris serão necessários? Quantos corpos serão desnecessários? E quantas ações precisarão ser afirmativas para que tenhamos posse do que nunca deveria ter saído de nós? Senhoras, senhores, a vós nós não pedimos clemência, muito menos compaixão. Teus ossinhos de dó não nos alimentam. Tu só não lembras que somos as sementes que brotarão por todas as vidas perdidas no trajeto do Atlântico, ou pela bala da farda do preto, que mata preto e morre preto, na incerteza do que é melhor para os seus. A luta é de todos nós, todos os dias, para que a educação não seja um direito negado, para que a nossa vida não seja um bem desalmado. O nosso sonho é a própria liberdade do infinito, e a nossa dor é apenas a memória para que possamos ir além. Não tem hora, não tem dia, não tem lugar. O nosso corpo é puro sangue e luta. E a nossa luta é pelo dia melhor da liberdade. Liberdade. Que um dia na terra virá. O Brasil independente é o maior importador de africano. O Rio de Janeiro tem um peso fundamental, porque é dali que se faz o povoamento de que vinha por via marítima para Minas Gerais. Desse 1.800.000 que entrou no século XIX, 1.100.000 entrou no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro tem um papel central, como eu disse, desde a mineração. Depois, quando a capital do reino vem para o Brasil, em 1808, porque aí vai ligar as colônias do reino, para onde havia pouca navegação, fora Angola, claro, e a costa da Guiné, mas vai ligar o Brasil à Índia, a Moçambique e a Macau. E essa navegação chega no Rio e é a primeira vez que desembarcam maciçamente moçambicanos no Brasil, 250.000 em 50 anos, grosso modo, que vieram essencialmente para o Rio de Janeiro. O resultado disso é que Luanda é o maior porto de embarque de escravizados da África inteira. E o Rio de Janeiro é o maior porto de desembarque de escravizados africanos das Américas inteiras. Eu costumo dizer que nós, pessoas negras, temos dois nascimentos. Quando a gente nasce e quando a gente se torna negro. O se tornar negro é, de fato, a gente entender essa existência que nos compõe e a resistência que nós precisamos manter enquanto sujeitos de direito e sujeitos que reconhecem todo o legado que os nossos deixaram para nós. Alguém me chamou de macaco e eu não entendi o que era isso. Perguntei para o papai, professor Kabengele Munanga, e ele me explicou em francês: macaco ça veut dire singe. Aí eu entendi que
eu tinha dali para frente uma batalha que eu venho fazendo até hoje, que é comprovar para esse sistema extremamente complexo e criminoso que eu não sou macaco, os meus não são macacos, e de onde eu vim não é um lugar que é habitado por macacos tal como eles pensam. Só daqui a 2.188 anos, no ritmo que estão ocorrendo as titulações de terras quilombolas, é que nós, negros, e especialmente nossos irmãos, nossos parentes quilombolas, terão direito à terra. Sou filho de manicure, filho de comerciante e me peguei estudando na Universidade de São Paulo. Quando eu olhei para trás e olhei para minha sala de aula, eu me perguntei, cadê as pessoas parecidas comigo aqui dentro? Mesmo depois de 1831, desembarcava navio. Houve um navio chamado Angélica, em 1842, que desembarcou ali. Isso aí escrachou de vez a ideia de que o tráfico era clandestino. Tanto não era que entraram 700 mil, todos não sabiam falar português. E é isso que vai permitir depois o Luiz Gama lançar aquela batalha, dizendo eles entraram ilegalmente, eram livres, porque a lei brasileira de 1831 dizia que todo africano trazido da África como escravo era homem livre quando batia o pé na praia, e quem o mantinha na escravidão era sequestrador de pessoa livre, que mantinha em cativeiro pessoa livre e estava condenado a 2 anos de cadeia, mais multas e tal. E eles chegavam no Brasil achando que ia ser devorado. Isso era uma tragédia que facilitava a exploração do deportado, do escravizado aqui. Inclusive, que bastava chegar, levavam uma surra. Então nós tivemos brancos europeus trazendo aproximadamente 12 milhões de escravos africanos para as Américas. No Brasil, aproximadamente 5 milhões de africanos escravizados no Brasil, e o Rio de Janeiro como um porto muito grande de recepção desses escravos. Então, quando nós temos no Brasil a construção desse país, ele invariavelmente passa pelas mãos negras. Que muito se foi vendido, e era essa a história única que era muito contada, dos vários ciclos econômicos do nosso país. Mas quando não, a gente sabe que houve apenas um ciclo econômico, que foi o ciclo exatamente da escravidão. Ciclo do açúcar, ciclo do tabaco, ciclo do ouro, ciclo do café, não são ciclos, são subciclos de um ciclo maior, que é a importação de africanos. Entende? Assim que se deve estudar a história do Brasil. A coroa se afirma porque ela, não só porque ela está ligada pelo interior inteiro do Brasil como porto de exportador, mas como porto importador de escravizado. Esse é o elemento da unidade nacional que está ligada, então, a um crime. Isso veio reverberando e ainda reverbera, tal qual políticas públicas que foram criadas, né, para que os nossos não tivessem acesso, nem as suas famílias, né? Quando essas pessoas chegaram no Brasil, elas foram arrancadas das suas famílias, que aí demonstra que já existia uma política de Estado para o aniquilamento da população negra, e ainda continua tendo. Ali em volta das que se chamava antigamente a cidade, que ia da Praça Mauá até Praça Tiradentes, essa zona toda, havia 90 mil escravizados. Então era uma população urbana que está em toda parte. Você crescendo numa fazenda, ou você crescendo na capital do país, que pretendia ser a Paris do trópico, você sempre estava perto de alguém que estava apanhando ou que ia apanhar o que tinha apanhado. Então o choro, não é o choro da criança, é o choro do adulto,
que é a coisa mais dura, impregna a cidade inteira, o país inteiro. Nós resistimos para existirmos. E aí nós resistimos para respirarmos. E aí nós respiramos com peso. Nós respiramos a falsa democracia, nós respiramos o eufemismo jurídico e político declarado, nós respiramos as usurpações, nós respiramos até que fique claro que os nossos corpos manchados de mãos brancas são o único resquício de alegria e humanidade que existe no Brasil. Narrativa é poder. Quando a gente ouve a história do outro lado, né? Dessa história de resistência nas escolas, principalmente escolas de nível médio, não é demonstrada a resistência, o quanto de tecnologia se inventou para ir contra o sistema escravagista, escravocrata, né? O quanto o colonizador foi muito perverso. Aqui no Brasil, o senso comum não sabe do que é um portal do não retorno, não sabe os buracos que existem, por exemplo, em Benin, onde pessoas que, naquele olhar, não serviam para ser escravizadas, e essas pessoas eram jogadas vivas. Você cria uma história de benefícios, de heróis, e que, na verdade, quando você vai a fundo, a gente sabe nem 1% da perversidade que existiu e que ainda se perpetua. Porque não é possível, né, nós pensarmos uma sociedade verdadeiramente democrática, onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Uma vez me perguntaram sobre o futuro dessas crianças. Mas como a gente pode falar de futuro quando Agatha é assassinada dentro de uma Kombi indo para creche? Como que a gente fala de futuro quando João Miguel é assassinado dentro de sua casa? E quando que a gente fala de futuro quando a Cláudia é arrastada por uma viatura da polícia? Então, de certa forma, a nossa juventude, a juventude negra, ela está condicionada a não ter presente. E isto faz com que o futuro seja um pensamento ainda tão distante. Nós só teremos futuro quando essas crianças tiverem vida verdadeiramente em abundância. Sofrida, que chegou aqui acorrentada, porque havia sido submetido a uma violência na África e depois aqui, durante a travessia. E isso é que formou a nossa nação. O Brasil está longe de ser só um país de imigrantes. O Brasil é um país de gente pobre que veio para cá, às vezes até com a passagem paga pelo capitão, que depois vendia, entre aspas, esses passageiros para os fazendeiros, eram os engajados, e milhões, esses 4.800.000 que chegaram aqui acorrentados. Então, nós temos a dever de meditar sobre o passado e da força que todos tiveram, europeus, asiáticos e, sobretudo, africanos, que vêm com famílias destroçadas,
em criar essa nação, criar as famílias, criar uma cultura nacional. Que olhar a escravidão e a fantástica dimensão da presença negra, inigualável em qualquer outra nação surgida no Ocidente, né, é tão importante para a gente estudar e problematizar o racismo no Brasil quanto o pós-escravidão. Quando vem para o Brasil, vieram em torno de 4, 5 milhões de seres humanos escravizados no tráfico atlântico em 350 anos, quase 400 anos. Pois, pessoal, em 40 anos, 10 vezes menos tempo, vem a mesma quantidade, talvez um pouco mais, de imigrantes europeus para o Brasil. 6 meses de república no Brasil, Ana, simplesmente vem um decreto-lei que diz que é vedada a imigração de indígenas da África e da Ásia para o Brasil. Se queria uma nação branca. Não se trata só de pensar em produção de desigualdade racial, mas também em um sistema profundamente produtor de um sentido de hierarquia, de um sentido de superioridade de um grupo com relação ao outro. Eu sempre falo isso, que um bom exemplo da nossa herança colonial ainda é o quarto de empregadas. Obviamente, quando nós pensamos que empregadas domésticas, de maneira geral, são mulheres negras. E isso diz muito sobre a perspectiva da hierarquia que atravessa a nossa sociedade, que é um espaço que não é um espaço da casa, que é um espaço do trabalho, que é um espaço desqualificado, que é um espaço que evidencia, né, uma percepção profundamente desigual, assimétrica e hierarquizada entre pessoas na sociedade. Que atividades laborais restaram para nós, a população negra? Uma raça nasceu para ser empregada. Uma raça nasceu por algumas atividades que alguma coisa maior do que o número da população, da força, da presença, da cultura trazida pela África para cá, para o Brasil, ela não conseguiu sobrepor a força do poder. Quando a gente olha no século XIX, a outra coisa que me chama a atenção, e principalmente como maçom, eu percebo que algumas pessoas importantes no cenário da história brasileira são negras, né? Algumas foram citadas aqui como Patrocínio, como Rebouças. Como é que se explica, né, diante da reprovação da matrícula de crianças negras no século XVIII, diante de afirmações racistas ou de contato de pessoas negras porque eram vistas como pessoas contagiosas, como é que famílias negras que tinham seus filhos expulsos por pessoas brancas descobriram um professor negro chamado Pretestato dos Passos Silva no século XVIII, que essas famílias negras que tinham seus filhos rejeitados pelos brancos viam nesse professor negro a única forma de escolarizar seus filhos e de ver o seu filho ser escolarizado por um professor negro que também sofria racismo. Funil da educação brasileira. E esse funil, a educação brasileira tem esse desenho, porque o começo do funil são as vagas infantis, muita criança para muita vaga, depois ensino nas escolas públicas, cada vez mais os homens, as mulheres vão abandonando para conseguir dinheiro fora, talvez ele seja mãe, talvez seja pai, talvez a mãe seja mãe solteira, e enfim, a graduação brasileira que afunila cada vez mais a presença de pretos e pretas. Isso é um resquício dessa primeira lei de educação, que, antes de tudo, esse Estado brasileiro promoveu cotas de moradia, de terras, de saúde, de educação às pessoas brancas, mas não cuidaram de olhar para a parcela de pessoas pretas que queriam estudar. O Brasil tem a maior população afrodescendente fora da África. No censo de 2010, mostrou que
54% da população se auto-identifica como afrodescendente. Isso, então, é fundamental para entender a política de cotas. Quando nós falamos políticas de cotas e ações afirmativas, estamos pensando numa dimensão mais imediata de um processo também de reparação. E isso é produzido quando nós entendemos que a assimetria que é verificada socialmente, ela é desdobramento também de um sistema histórico. O Estado brasileiro só reconhece o racismo na metade dos anos 90, oficialmente falando, no momento da terceira Marcha do Zumbi dos Palmares, em Brasília, né? E de lá o Movimento Negro Nacional entrega um rol de cartas e um monte de recomendações para que o Estado brasileiro faz um rol de políticas afirmativas. Algumas universidades, em especial aqui no Rio de Janeiro, na Bahia, institucionalizam as políticas de ações afirmativas que vão reverberar em 2012 na 12711, né, que é a lei que vai respaldar as políticas afirmativas no ensino superior. Então, cotas, né, que levam homens e mulheres negros, pardos para as universidades, são tão representativas, não é? Justamente porque, a partir de toda a escravidão, de toda a violência que essa negritude sofreu, nós não podemos aceitar a democracia sendo pautada pelo racismo. É muito satisfatório que a gente esteja aqui numa roda questionando exatamente a educação que foi dada aos nossos ancestrais, mostrando de que atualmente, cada vez mais, e por causa das cotas, pretos estão pegando em papel e caneta, estão estudando cada vez mais, estão recontando uma história que foi dita pelo tal vencedor, que é quem escreveu o livro didático e quem ensinou as nossas últimas décadas inteiras de educação. Mas, se por um lado isso torna concreta a política, que é colocar pessoas na universidade, por outro lado dispersa o potencial do que é a ação afirmativa. Nós perdemos a ideia do quanto que ela pode ser multifacetada e espraiada por outras esferas, que não só do ensino superior. A gente não pode esquecer que o primeiro documento oficial a constar uma proposta de ação afirmativa foi o PNDH, o Programa Nacional de Direitos Humanos de 1995. E ali havia uma proposta muito ampla de ação afirmativa para o campo da saúde, meio ambiente, para o campo do trabalho, para vários campos. Então, acho que a grande missão hoje é, ao mesmo tempo, garantir o que foi conquistado, mas conseguir expandir, né, esses mecanismos para outras esferas. Penso nessa retomada da questão da reparação, de que é fundamental para o Brasil, para os países do Caribe, ter uma visão global. A gente viu agora nas Olimpíadas o brilhantismo de atletas brasileiros que tinham a Bolsa Atleta. Essas atletas, mulheres, muitas delas afrodescendentes, honrando o Brasil. Isso dá a noção de como essa política de cotas criou, então, um movimento que não tem mais retorno. Nós lutamos para não ter essa perplexidade. Nós lutamos para que as cotas de políticas afirmativas supram isso de uma maneira em que a gente possa demonstrar cada um na sua área. A reexistência nos pertence e que nós temos que ter orgulho e temos que ter o que meu pai sempre me falou, tanto o pai biológico como o espiritual, caráter e a cabeça erguida para continuar lutando. E pensar essa experiência de viver no coletivo e nessas ausências, né, geradas pelo processo de colonização, que são supridas por esses organismos, né? A experiência do comer, do partilhar, da festa,
né? Tudo isso é vivido dentro desses grêmios recreativos que são as escolas de samba. A gente pensa essas escolas de samba como essas frentes de batalha e de trabalho que se colocam à disposição da sociedade para disputar. Disputar o quê, gente? Não só o futuro, mas o passado. As narrativas que nos foram negadas. A gente pensa do papel fundamental e essencial que as escolas de samba ocupam na sociedade, como uma forma de pensar e de democratizar esse país, não como uma política pública, mas como uma política coletiva de existência. A travessia, né? Esse entendimento de travessia, ele traz para a gente também, né, esse reforço de como a gente atravessa, né, os nossos atravessamentos aqui no nosso cotidiano hoje em dia, das nossas dificuldades, das superações, né, o enquanto que isso é importante ser coletivo, né, que apesar de toda essa dor da travessia, você cria coletividade, você cria cultura, né, você cria força, resistência, que isso também faz parte da gente nessa diáspora. Se não tiver um espaço coletivo que crie condições para que a minha individualidade, que me humaniza, possa acontecer, nós não temos diálogo. Nós não temos um caminho a não ser atravessados por alguém que escolhe e determina como serão as nossas vidas. Nós somos o tempo todo separados como estratégia de dominação, onde a gente não consegue entender que somos tão diversos e potentes para a gente simplesmente existir e ter direito à felicidade ou infelicidade, mas como seres humanos que escolham suas trajetórias, seus caminhos de vida. Nós somos o povo que mais criou nesse hemisfério, tecendo uma herança muito importante. Por quê? Porque o negro suplanta e sempre suplantou a sua dor com seu canto. E nós, que cada vez mais estamos buscando a ascensão, mesmo com histórico de preterimento, de violência, de exclusão, de morte, é porque nós somos um povo genial. Não haverá democracia brasileira, nem consolidação das instituições brasileiras, enquanto os afrodescendentes, que são minoria política, mas são a maioria social, não tiverem os direitos de plena cidadania. Isso não é interesse só de debates identitários, que são importantes do ponto de vista de manter religião, e aqui no Rio de Janeiro e em outros estados do Brasil, de combater os ataques aos terreiros e aos lugares de culto que são desrespeitados, como eu disse, cotidianamente. Mas, globalmente, o Brasil, quem tem que entender, o Brasil inteiro, a população brasileira republicana e democrata, que não tem democracia no Brasil, sem a consolidação dos direitos da população afro-brasileira, que são a maioria da população afro-brasileira, majoritariamente pobre. Desce do espaço imenso a águia do oceano. Desce mais, ainda mais. Não pode olhar humano como teu mergulhar no brigue voador, mas que veja eu ali, que quadro de amarguras, é canto funeral, que técnicas seguras, que cena infame viu, meu Deus, que horror! Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar. Tine de ferros,
Estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães, outras moças, mas nuas e espantadas, num turbilhão de espectro arrastado em ânsia e mágoa avança. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da roda fantástica a serpente faz dor dos aspirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos e o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali, um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e após citando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre o denso nevoeiro, vibrar e rige chicotes marinheiros fazer os mares dançar. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da roda fantástica a serpente faz doidos aspirais. Qual num sonho dantesco as sombras voam? Gritos, ais, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares profundos. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós? Mais que o ricalmo da turba que excita a fúria do algoz, quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala como um cúmplice fugaz perante a noite confusa. Dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agaro foi também, que sedentas alquebradas de longe, bem longe vem, trazendo contigo os passos, filhos e algema nos braços, na alma, lágrima e fel. Como Agar sofrendo tanto, que nem o leite do pranto tem de dar para Ismael. Lá, nas areias infindas das palmeiras do país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa o dia caravana, quando a virgem na cabana cisma as noites dos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Depois do areal extenso, depois do oceano de pó, depois do horizonte imenso, deserto, deserto só, e a fome, e o cansaço, e a sede, ai, que feliz que se cede e cai pra não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas um chacal sobre a areia acha o corpo a roer. Ontem, a serra-leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sobre as tendas da amplidão. Hoje, porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tenda perto pro jaguar. O sono sempre cortado pelo arranco do finado e o baque do corpo ao mar. Ontem plena liberdade, a vontade por poder, hoje o cúmulo de maldade nem são livres pra morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente nas roscas da escravidão. E assim, roubadas à morte, dança lúgubre corte ao som da açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro, se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixar transformar-se nesta festa de manto impuro e de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que imprudente na gávea tripudia? Silêncio. Moça chora,
Chora tanto que o pavilhão se lava no teu pranto, auriverde, pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte na luz que o sol encerra nas promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado como heróis da lança. Antes te houvesse um roto na batalha, que se vires de um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue desta hora o briga imundo, o trilho que o Colombo abriu nas vagas, como íris no pélago profundo. Mas a infâmia é demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do novo mundo! Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Qual é a minha formação? Varri sala de aula, lavei banheiro de escola pública, fui servente de escola, fui operária de fábrica, fui telefonista, fui tudo isso. A escolaridade que eu tenho é uma escolaridade que não me deu nem diploma de faculdade, universidade, absolutamente nada. Eu fico muito fascinada cada vez que eu encontro pessoas, né, da minha etnia, mulheres e homens, estão trazendo para mim uma coisa que talvez não tive na minha vida, que é a consciência da história do meu povo. A circularidade, ela está presente na natureza, ela está presente em nós. Então a gente precisa entender, tal como o Ubuntu, recuperar essas circularidades, dar sentido a elas com nossas palavras, nossos entendimentos como seres humanos. A gente precisa fazer a nossa terra-mãe ser respeitada e automaticamente, quando isso acontecer, todos os seus filhos, netos e bisnetos na diáspora também o serão.